sobre cadeados emocionais e o que vem trancando a nossa vida, o que nos bloqueia, o que tem paralisado os nossos sonhos, congelado os nossos sonhos, por que a nossa vida muitas vezes acontece exatamente aquilo que a gente não quer que aconteça, exatamente o contrário daquilo que a gente deseja, né? Vou só baixar aqui um pouquinho o som, que eu acho que tá um pouquinho alto. Baixar aqui. Aí. Então, por que acontece muitas vezes o contrário daquilo que a gente quer que aconteça na nossa vida? Desejamos ter alguma coisa, ter um relacionamento, desejamos ter uma vida feliz, plena, e muitas vezes acontece exatamente ao contrário, o contrário daquilo que a gente deseja, né? Isso tudo tem a ver com a forma que nós entendemos e com a forma que nós lidamos com aquilo que a gente quer. A nossa mente que vai produzir aquilo que a gente quer, aquilo que a gente deseja para nossa vida. Então a nossa mente é que vai criar a nossa realidade do dia seguinte. Mas por que muitas vezes os nossos planos, os nossos sonhos, eles são congelados? Por que tudo isso é congelado e acontece justamente o contrário? E nós nos perguntamos por que está acontecendo o contrário daquilo que eu gostaria que acontecesse? Por que os meus sonhos não se realizam? Por que acontece exatamente o contrário? Por quê? Porque quando nós botamos ansiedade no nosso desejo, quando nós focalizamos com muita ansiedade, com muita angústia, eu fico pensando demais naquilo, eu fico pensando demais naquilo que eu quero ter, eu foco demais, eu fico pensando demais naquilo, o que acontece? Acontece que quando a gente bota ansiedade no nosso desejo, ansiedade nos nossos sonhos, acaba que a gente congela ele no mundo, no universo das nossas realizações. Porque todos os dias nós estamos criando o dia de amanhã. O futuro está sendo criado por nós no exato momento de hoje. E no passar das amanhã, até o final dessa noite e amanhã também, amanhã e depois ainda, vocês vão entendendo mais o que significa isso, congelar os nossos sonhos. O que significa, como que eu ajo que congela o meu sonho, paralisa aquilo que eu desejo, paralisa aquilo que eu mais almejo, ou então justamente acontece o contrário. Mas primeiro eu quero falar para vocês por que do termo cadeado emocional. Por que do termo cadeado emocional? O termo cadeado emocional, tem muitas pessoas que utilizam na psicologia, na psicanálise, tem muitos estudiosos que utilizam o termo bloqueio emocional, travas emocionais, bloqueadores emocionais, né? Eu gosto de utilizar o termo cadeado emocional porque o termo cadeado, para todo cadeado existe uma chave. Então, todo cadeado, ele pode ser aberto, ele pode ser destravado. Então, essas questões, esses bloqueios, esses cadeados emocionais que nós temos, que nós trazemos lá da nossa infância, sentimentos de rejeição, sentimento de abandono, às vezes rejeição desde o ventre materno, rejeição de algum sentimento, de alguma coisa que faltou na tua infância, porque até 7 anos a criança ainda está formando a sua consciência. Então até 7 anos a criança não tem uma consciência como nós temos. Nesse período ela é toda emoção. E sendo emoção, qualquer ato, qualquer palavra, qualquer falta de carinho, qualquer falta de atenção com a criança, conosco, porque eu mesma tive que tratar muito dos meus bloqueios, dos meus cadeados, das minhas travas, porque muito disso está lá na nossa primeira infância. Por que muitos terapeutas usam o termo vamos tratar a sua criança? Porque quase sempre, quase 100% das vezes a trava, o bloqueio, para que você não consiga andar para frente na sua vida, está lá na sua primeira infância. E aí, eles fazem você retornar à sua primeira infância para que você consiga tratar desses cadeados, tratar daquilo que te magoou naquele momento, lá atrás. E aí, o que acontece? Só que muitas vezes, dependendo da situação, a pessoa não está preparada para lidar
com o que ela enxerga no passado. Ou muitas vezes o adulto volta para a criança com a mentalidade de adulto e acaba não entendendo que lá na infância o adulto tem que voltar tendo aquele sentimento de infância para tratar aquela dor, para entender aquela dor, para entender aquilo que ficou lá atrás, aquilo que a criança sentiu. Por isso que muitas vezes esse tipo de tratamento não resolve. Porque às vezes é buscado um caminho que talvez não traga a consciência da criança, daquele momento. Então, hoje eu quero falar para vocês desses cadeados emocionais. E o primeiro cadeado que eu quero que vocês tenham consciência é quem nós somos, quem você é. O primeiro cadeado é saber quem eu sou nesse mundo, para que eu vim, qual é o meu propósito, quem eu sou, se eu consigo me reconhecer, se eu consigo olhar para dentro de mim e enxergar a verdadeira Neiva, o verdadeiro você. Se eu consigo olhar para mim e enxergar a essência que Deus botou, a semente, a centelha divina de dentro do nosso coração. A centelha divina que nos conecta com o Pai, com o Criador, com o universo, seja lá a crença que vocês tiverem. Então, dentro da gente tem que vibrar isso. Tem que vibrar a centelha do Pai. Porque nós somos filhos do Pai. Nós somos filhos, herdeiros, somos amados por Ele. Então, a partir do momento que eu não consigo mais reconhecer essa minha centelha, que eu não consigo mais enxergar para mim e vibrar em amor, que Deus é amor, se eu não consigo fazer isso, se isso já está apagado dentro de mim, então o que significa? Eu já não estou mais vivendo no caminho harmonioso para fazer os meus objetivos e para atingir e para viver aquele propósito que Deus quer que eu viva. Então, a partir do momento que eu estou desconectada com a fonte, que eu não estou mais, que eu não enxergo dentro de mim o brilho que Deus quer que você tenha dentro do seu coração e que você viva em amor e viva em abundância, a partir desse momento, eu já sou uma pessoa apagada. Apagou dentro de mim o brilho e já perdeu-se a essência ali. Mesmo que eu posso fazer um monte de coisa, mas se eu estou desarmonizado, se eu não estou alinhado com a fonte, se eu não estou alinhado com Deus, eu não consigo, tudo que eu desejar, tudo que eu quiser, tudo que eu planejar para minha vida, daqui para frente, a tendência é não se realizar da maneira como tem que ser. Fica difícil, fica mais pesado para acontecer. Sempre vai trazer uma carga de dor, de mágoa. Às vezes tem muito ressentimento do passado. Muito ressentimento e mágoa com o que as pessoas te fizeram, com o que os teus pais te fizeram, com o que a história, com o que a escola, com o que... Aí você se sente ressentida. Você está desalinhado, você não consegue enxergar com amor. Que você não consegue mais vibrar esse amor que vem do Pai e que é por você que acontecem as coisas. Então, o primeiro cadeado é entender quem você é, quem eu sou. E nesse mundo existem dois tipos de pessoas. São dois tipos de pessoas. Aquela que está conformada com a vida que tem, que se conformou com a situação, que se conformou que tá tudo bem do jeito que tá. Se tá infeliz, não tem problema, ela já se conformou com a vida que tem, já não tá ou por comodismo, ou por medo, por insegurança, por achar que não é merecedora. Se conformou com uma vida infeliz muitas vezes, se conformou com uma vida que não traz alegria. Uma vida que você está tão apagada que nem sonho você tem mais. E eu tenho conversado com pessoas que não sabem mais o que é ter sonhos. Eu tenho conversado com pessoas que não desejam, não ousam sonhar. E por que não ousam sonhar? Porque dentro dela se apagou o amor que ela sentia do Pai.
Ela não consegue mais vibrar nesse amor. Porque Deus, quando Deus nos fez, antes de tudo que pudesse existir, Ele já quis que nós existíssemos. Ele nos mandou para esse lugar, para onde nós estamos. Ele nos mandou, sabe para quê? Para que a gente fosse feliz, tivesse a vida em abundância, vivesse a plenitude. Ele não mandou para que a gente vivesse sofrendo. Ele disse que teríamos aflições, mas Ele deseja que nós tenhamos vida em abundância. Ele deseja que nós tenhamos paz, a paz que excede todo entendimento. Ninguém entende por que a pessoa está em paz, sendo que o mundo está um caos. E a vida em abundância é em todos os sentidos. É na alegria, é no amor, é com a família, é no trabalho, é tendo dinheiro, é podendo viajar, podendo fazer as coisas com os filhos, com o marido. A vida em abundância é essa vida que Ele gostaria, que Ele quer para nós, que é o desejo dele para nós. Então, entender quem eu sou nesse mundo, entender para que eu vim nesse mundo, entender que existe 2 tipos de pessoas nesse mundo: as que estão conformadas, acomodadas, medo de mudar. E eu digo isso porque toda mudança gera desconforto. E isso é fato. Qualquer tipo de mudança gera desconforto. Até uma mudança de casa. Quando você vai fazer uma mudança de casa, você se estressa, tem coisa para as suas coisas se estragam, você tem que gastar muito dinheiro, porque nunca é barato uma mudança. Você não conhece o bairro que você está indo, você não conhece as pessoas que vão morar perto de você, você não conhece o comércio, você não sabe se tem os ônibus, você não sabe se tem posto de saúde, você não sabe se tem hospital, você não sabe do banco, até você mudar. E aí você começar a conhecer, a fazer o caminho, a fazer a jornada, a começar passo por passo. Então, se mudar de casa já gera desconforto, imagina quando você tem que tomar uma atitude na sua vida, uma atitude de... Se você tem que tomar uma atitude de mudar, por exemplo, deixar um relacionamento que não é mais legal para você. Que você está totalmente infeliz, apagada, não vive mais teus sonhos, vive o sonho da outra pessoa. Imagina quando é assim. Se mudança de casa já gera desconforto, já é difícil mudar de cidade. Imagina quando tem outra pessoa, quando envolve outras pessoas, quando envolve os filhos, quando envolve o sentimento dos filhos. E aí você tem que tomar uma decisão. Será que eu continuo nesse relacionamento porque eu tenho filhos e aí não quero sacrificar eles, mas me sacrifico? E aí eu me abnego, sem entender que muitas vezes o filho vai olhar para você que está infeliz, você que está triste, magoada, chorando pelos cantos, apática. E os filhos vão olhar para você e vão ver que você não está feliz. Se um dia, mais tarde, você for dizer para o filho, não me separei do teu pai, por causa de você, ele vai dizer, eu não pedi esse sacrifício. Eu falo disso porque muitas vezes a gente coloca essa insegurança. A gente, na verdade, joga para cima dos filhos uma responsabilidade que é tua. A responsabilidade de viver feliz. Eu não posso usar meus filhos de muleta. Eu não posso usar meus filhos para dar desculpa, para ser insegura, incapaz. Então, esse tipo de pessoa, que tipo de pessoa você é? Eu sou a pessoa acomodada? Eu sou a pessoa que fica por medo? Eu tive muito medo. Eu tive tanto medo na minha vida, tanta insegurança, que eu vivi por 7 anos num casamento que desde o primeiro mês eu sabia que não ia ser feliz. Eu levei 7 anos para ter coragem. E aí eu dei um monte de desculpa.
para me manter dentro desse casamento. Eu levei mais de 7 anos para poder sair de um relacionamento assim, que não me trazia felicidade, que não me trazia paz. E com coragem, quando a gente decide, tem coragem de sair dar essa volta por cima, dar esse passo além. Quando nós fazemos esse passo além, não é fácil no começo. Ninguém disse que é fácil. O começo de toda mudança, o começo que você dá o primeiro passo depois daquele grande rompimento é difícil. É difícil, causa desconforto, você se sente insegura, mas muitas vezes é com medo que a gente tem que ir. Porque o que está em jogo ali é a nossa felicidade. Eu saí da casa dos meus pais, eu tinha 21 anos. Eu saí para pagar aluguel. Eu não precisava, mas eu saí para pagar aluguel, para terminar minha faculdade. Eu cheguei a passar fome. Mas eu queria ter esse comportamento e eu tive. Então, eu me vejo, apesar de toda a minha trajetória, de ter acontecido tanta coisa na minha vida, eu me vejo como uma mulher corajosa. E quando eu dei esse passo além desse rompimento, desse relacionamento totalmente abusivo, onde eu não era mais a Neiva, quando eu decidi, não foi do dia para a noite que eu cheguei na mulher que eu sou hoje. Demorou. Eu fiz ainda um processo. O processo que hoje, esse treinamento de cadeados emocionais que hoje eu tô aqui dando para vocês, ninguém deu para mim. Ninguém me ensinou. Ninguém mostrou para mim como é que era. Ninguém me ensinou a faça esse tipo de técnica que você vai conseguir desbloquear os seus cadeados. Ninguém chegou para mim e falou, faça essa reprogramação mental que você vai conseguir, que vai ficar fácil. Então, para mim, nunca foi fácil. Eu tive os meus mentores, tenho ainda os meus mentores, participo de grupos de mentoria, grupo de coach, eu participo, eu tenho as pessoas que me ajudam a ser melhor, a ser um ser humano melhor, uma profissional melhor. Mas no começo, quando eu decidi, eu tive que dar os passos sozinha. Eu estava perdida, não sabia o que fazer, para onde que eu ia correr, para quem que eu ia pedir socorro. Eu não sabia nos braços de quem que eu podia chorar. Porque eu era essa mulher acomodada, com medo da mudança, com medo, por insegurança, por acreditar que eu não era capaz. Todas as crenças possíveis, todas as crenças limitantes possíveis estavam dentro de mim. E eu tive que aprender a lidar com cada uma delas e passar por cima. E se eu disser para vocês que acabou dentro da minha vida, é mentira. Não acabou. As crenças ainda existem. Tem crenças ainda que vão surgindo. Mas aí a gente vai aprendendo a reprogramar, a desprogramar. A gente vai aprendendo com o tempo e com as técnicas a cancelar esses sentimentos. Porque eu aprendi durante todo o meu processo de reprogramação, todo o meu processo para me tornar hoje quem eu sou, eu aprendi que hoje eu crio a minha realidade da manhã. Então, se eu quero que a minha realidade seja positiva, se eu quero realizar os meus sonhos, eu planto hoje a minha semente. E não é só em sementes materiais, tá? É semente do pensamento. O que eu penso hoje, o que eu sinto, como eu vivo hoje, qual é o meu comportamento, assim eu vou criar lá atrás.
lá na frente, perdão. Eu vou criar lá na frente a minha realidade. Eu vou colher lá na frente. E eu vou dizer para vocês uma coisa. Um hábito hoje, um hábito negativo que a gente tenha hoje, ele demora, se você fizer certinho as técnicas e a reprogramação, demora em média de 60 a 90 dias para ser reprogramado, para que o cérebro faça um novo caminho, uma nova sinapse, uma nova leitura, um novo contexto. Para isso tudo, para que lá na frente, 90 dias, eu consiga ter o início pequenininho daquilo que eu desejei hoje. Então, por isso que é importante, o quanto antes tivermos consciência da nossa realidade, do que a gente cocria, porque esse é o termo verdadeiro. Deus é o Criador e nós somos filhos cocriadores. A partir do momento que eu tiver consciência, é lá na frente que eu vou colher. Então, que tipo de pessoa você é? A que vai reclamar? A que vai se acomodar? A que vai ter medo da mudança? A que vai por insegurança, por medo de por não achar que não merece? Eu era a pessoa que achava que não merecia ser feliz. Isso para mim hoje é um absurdo pensar uma coisa dessa. Eu mereço ser feliz, todos merecemos. Mas eu achava que não era merecedora. E olha quantos anos demorei, 40 anos. Para hoje eu ter certeza que eu sou merecedora e tô plantando hoje aqui, ó. Tô fazendo minha reprogramação, cocriando a minha realidade para daqui 90 dias, mais do que isso, não sei quantos ainda dias vai demorar para eu colher essa minha realidade. Ou então, aí como eu falei para vocês no começo, existem dois tipos de pessoas. As que ficam conformadas ou aquelas que, como nós, não se conformamos. Não nos conformamos. Aquela que vai dar um passo além, vai fazer o que ninguém está fazendo. Por que eu digo isso? Porque só as pessoas que fizeram coisas que ninguém estava fazendo, e pode ser pequenas coisas, é que conseguiram grandes feitos na história da humanidade. Se é isso, se é esse tipo de pessoa, que mesmo que você que pareça pequeno, você está fazendo diferente, você tem um pensamento de que você merece ser feliz, de que você merece a vida em abundância. Se você tem esse pensamento, você tá no meu time. No time das pessoas que querem ser felizes, no time das pessoas que querem viver seus sonhos, no time das pessoas que querem que os filhos vivam os sonhos deles. Os conformados e as pessoas que não estão conformadas, que desejam acessar a vida dos sonhos. Porque vejam, existe um universo de possibilidades infinitas que nós não vemos, mas que existe, porque nós criamos com a nossa mente. Então, se existem infinitas possibilidades, existem possibilidades de você criar uma vida que você não deseja e criar a vida que você deseja. A vida rica que você quer, com um bom relacionamento, uma pessoa que te ame, que os filhos sejam felizes, que você realize os sonhos dos seus filhos, possa viajar com eles. Todas as possibilidades estão disponíveis, mas basta a gente aprender o caminho, destravar esses cadeados e acessar essa vida. E quando eu falo isso para vocês, é um caminho que você começa da primeira atitude, que é a tua decisão de mudar. Primeiro você vai entender que você, quem você é, o que você quer, em que lugar você está hoje. E decidir, a partir de hoje, eu não quero mais essa vida que está me deixando infeliz.
Eu não quero essa vida miserável. Eu vivi uma vida miserável. Eu vivi uma vida que eu não me olhava no espelho. Eu não me maquiava, eu não me olhava no espelho, não me importava com que roupa que eu ia trabalhar. Em todos os lugares que eu passava, para mim era um caos. No trabalho, eu era infeliz em todos os lugares. Nenhuma área da minha vida estava feliz, estava satisfeita, porque eu não sabia quem eu era. Eu não sabia quem eu era, eu não sabia para que eu vim nesse mundo. E mesmo assim eu pedi a direção de Deus, por favor. Eu quero fazer alguma coisa, eu quero deixar um legado, eu quero ajudar as pessoas. E eu não entendia o que era para eu fazer. Hoje eu entendo que justamente o meu caminho, a minha história, pode ajudar você. Pode ajudar você a se encontrar, pode ajudar você a ter coragem, pode ajudar você a mudar a sua programação mental, a mudar seus hábitos, a ser vibrante. Porque, vejam, o sentimento que vibra dentro de vocês, nenhum sentimento negativo vibra. Sentimento negativo nenhum vibra. Por quê? Se for não perdão, por algum motivo, ressentimento, você fica tão presa, tão amargurada, que não tem vibração nenhuma que vai criar um sonho na tua vida, eu não perdoar. Porque em primeiro lugar, quando você não perdoa, você ainda não rompeu o laço que une você àquela pessoa. Essa é a primeira coisa, não precisa ninguém, nenhum estudioso, não precisa ninguém, pesquisador nenhum, para falar para vocês. Vocês sabem disso. Que aí vocês não rompem esse laço com a pessoa. E por causa disso, não rompendo esse laço com a pessoa, você está sempre pensando que eu poderia falar isso, que eu poderia falar aquilo, que eu queria falar isso, que eu queria falar aquilo, que se ela falar isso eu vou falar aquilo. Sempre você tá presa e amargurada. Aí você vai para casa, vai pensando nisso. Quando você vai conversar com a tua família, você fala sobre essa pessoa. Quando você vai dormir, você pensa. Quando você acaba sonhando com a pessoa, no outro dia você acorda e você ainda tá pensando. E assim vai dias e dias e meses e meses. Então eu quero perguntar para você: quantas pessoas vocês têm no caminho de vocês que vocês não perdoaram? E que vocês passam dia após dia pensando, lembrando, matutando, sofrendo e se amargurando e engolindo a mágoa para vocês. Porque a mágoa não vai para a pessoa, a raiva não atinge a pessoa. O que você pensa da pessoa não vai para a pessoa. O que você pensa, o que você fala, o que você maldiz, ele fica para você. Porque você fala, qual é a boca que está falando? É a sua boca. Vai sair, mas vai voltar, porque o ciclo da energia e da onda vibrante, da onda da vibração, do mundo quântico, do mundo paralelo, é uma onda que sai de você e volta para você. Ninguém mais vai ser atingido nessa onda. Ninguém mais. Então, que boca tá falando? Para quem eu tô falando? Eu tô falando para quem? Sou eu que tô ouvindo. Os ouvidos que a gente aluga por aí, Senhor. A maior prisão que o ser humano pode ter é a falta de perdão. E quando você está preso lá no passado, perdão. Quando você está preso no passado, no não perdão, não há possibilidade nenhuma de você criar o teu sonho para o futuro. Nenhuma. Primeiro porque a nossa mente, quando vai criar a nossa realidade, ela não entende passado e futuro. Só existe aqui agora. Só existe aqui agora. Se eu tô preso no passado, em qualquer coisa que aconteceu no passado, uma pessoa que me magoou, que me roubou, que me traiu, se eu não conseguir perdoar, se eu trago o ressentimento dessa pessoa hoje na minha vida, a minha mente que vai criar a minha realidade, ela vai entender o quê? Que é o meu desejo é esse. Então eu desejo ter raiva, ter ódio, ser traída, ser enganada, ser roubada. Aí é como um gênio da lâmpada. O seu desejo é uma ordem.
O seu desejo é uma ordem. Joseph Murphy fala isso. Quando eu estudei sobre o poder do subconsciente, é como o gênio da lâmpada. Você dá ordem, a sua mente responde. Seu desejo é uma ordem. Aí eu vou criar novamente para minha vida falta de amor, traição, falta de prosperidade, porque a falta de perdão, a falta de amor faz com que você não prospere, com que você não tenha recurso financeiro. Aí o que tu tem, o que você ganha para pagar tuas contas. Você não tem nada em abundância. E a vida é abundância. A vida é abundância. Para isso que nós viemos nesse mundo, para termos vida em abundância. E aí se eu tenho só ressentimento, mágoa, não perdão, aí o que acontece? Por causa disso, eu não consigo ter uma vida em abundância. A minha abundância é só de coisa negativa. Né? Só um pouquinho aqui que eu tô com... tá dando um probleminha aqui. Aí, só arrumar aqui um pouquinho que deu um problema no meu telefone. Então, gente, entender que tipo de pessoa eu sou, se eu sou acomodada ou se eu sou aquela pessoa que vai dar um passo além, que vai tomar uma decisão que vai mudar a vida, né? Se eu sou essa pessoa, entender quem eu sou é o primeiro cadeado, é saber que eu tenho o poder de decisão. O segundo cadeado, que está aqui entranhado nisso tudo que eu falei, é a responsabilidade, a autorresponsabilidade. Porque a gente tem que entender que a pessoa que te traiu, a pessoa que te enganou, a pessoa que te roubou, ela vai se acertar com Deus, com o universo. Ela vai colher isso. Mas você fez uma escolha também de ficar com essa pessoa, de ter essa pessoa na tua vida. Não é culpa tua que ela te roubou porque ela é sem caráter, ela te traiu porque é sem caráter, isso é um problema dela. Mas até quando você vai se fazer de vítima e coitadinha da situação? Vítimas não cocriam realidades. Vítima não realiza sonhos. Vítima não conquista a vida dos seus sonhos. As vítimas não conquistam isso, porque a vítima tá tão coitadinha. Ela acha que o amor que ela precisa é que os outros tenham pena dela. As vítimas, elas continuam ali se fazendo de coitada para que os outros tenham pena. Aí se mantém num relacionamento, sempre se fazendo de vítima para que os outros venham, coitadinha da Neiva. O que você vai conseguir na tua vida se fazendo de coitadinho? Vítima não cocria a realidade, vítima não alcança os sonhos. Então, sair desse papel de vítima, porque todos somos responsáveis. Cada um é responsável por si, pelas escolhas que fez. E entender que as pessoas que passaram pela nossa vida, as situações que aconteceram, eu atraí, porque eu já falei para vocês que a gente cocria a nossa realidade. Ou entender também que não só eu atraí e eu escolhi, como também serviu de lição. A gente nunca erra, a gente aprende. Errando ou acertando, o objetivo final é aprender. E você aprende mais se errar. Você evolui mais se errar. Henry Ford já diz, tanto faz, né? Se você pensa que pode ou se você pensa que não pode, de qualquer forma você está certo. Por quê? Porque se você pensa que pode, você vai fazer acontecer. Se você pensa que não pode, você vai dar as desculpas para não acontecer. Então ele estava certo. Então, a autorresponsabilidade, que nós vamos falar, o segundo cadeado é isso, é ter autorresponsabilidade. É ser responsável por tudo que acontece, é parar de culpar os outros, é parar de culpar o mundo, é parar de culpar a pandemia, é parar de culpar o governo, é parar de culpar a família, é parar de culpar os outros. É entender que cada um é único, cada um é responsável por si, é tentar olhar o outro com amor, agradecer, ser grato.
Agradecer por ele ter passado pela tua vida, para você poder ser uma pessoa melhor. Porque se você não aprender, não melhorar no caminhar da sua vida com as pessoas que passaram pela sua vida, se você não melhorar, você vai ter que ter outras lições para melhorar. Aí, o que vai acontecer? Ah, não melhorei. O que vai acontecer? O teu Deus, o teu Criador, o teu mentor vai olhar, não, essa pessoa aqui não evoluiu, porque nós estamos aqui para evoluir. Não evoluiu, vou mandar mais disso para ele, para ver se ele evolui. Então, quando a gente aprende a ter autorresponsabilidade, fica mais fácil de perdoar. E quando a gente perdoa, a gente está vibrando em amor. E quando a gente vibra em amor, está numa sintonia de cocriação de sonho. De viver a vida que Deus quer pra gente, de viver o propósito. De trazer alegria, de ser vibrante. De ter plenitude. Então, a autorresponsabilidade acaba com aquele papel de vítima. Adeus, não tem mais vítima nessa história. Não tem mais. Então, entender assim também. Se eu tô satisfeita com a minha vida, pode ser que vocês estejam satisfeitos, não quero mais nada. Tô satisfeita, tá bom, não precisa mudar nada. Que maravilha. O negócio é ir pra frente. Porque satisfeita é diferente de acomodada, né? Acomodada é quando eu não quero fazer nada, eu não quero confrontar, não quero bater de frente, não quero discussão. Aí eu aceito qualquer coisa mesmo, porque eu não quero discutir. Então entender que satisfeito é diferente de acomodado. E que você cocria sua realidade quando você é autorresponsável, sai do papel de vítima. E aí você também aprende a ter o poder da decisão. Eu decido que a minha vida não vai mais ser assim. Eu decido que eu vou mudar, que eu vou dar um passo além. E quando eu decido no caos, porque decidir quando tá tudo fácil, quando tá tudo certinho, decidir nesse momento, gente, é muito fácil. Agora, quero ver decidir quando você tá no caos, não sabe para onde ir. Por isso que é importante que vocês saibam o que passo tem que dar, para onde vocês têm que ir, que técnica vocês podem fazer, que podem ajudar a desprogramar memórias negativas, para que vocês possam decidir e seguir um caminho positivo na vida de vocês. E seguir um caminho que vocês vão ter retorno positivo lá na frente. Amanhã nós vamos falar sobre o campo de batalha na mente, que eu já estou adiantando aqui um pouco para vocês, do como a nossa mente cria a nossa realidade, como ela sabota também a nossa realidade. Por que ela sabota? Por que nós nos sabotamos? Por que procrastinamos? Por que não saímos do lugar? Que a nossa mente, ela quer nos manter vivos, não importa. E outra coisa que eu quero dizer para vocês é o seguinte: ninguém no mundo vai fazer por você o caminho que você tem que fazer. Ninguém no mundo vai tomar a decisão que você tem que tomar. Eu sei, porque eu já fui assim, de desejar que acontecesse alguma coisa terrível com a pessoa para que eu saísse de uma situação caótica. Olha que coisa absurda. Eu desejei muitas vezes que a pessoa brigasse comigo porque eu queria reagir e eu não conseguia, porque eu era acomodada. Então eu desejava que a pessoa fizesse alguma coisa para mim, para que rompesse aquele ciclo. Então eu sempre esperei que o outro fizesse alguma coisa para mim, para que eu rompesse. Olha que coisa que não condiz hoje comigo. Porque se eu tenho que resolver, eu já me conheço, eu sei do meu limite, eu sei da minha capacidade, eu sei da maneira que eu falo. Então, eu tento me colocar no lugar do outro antes de falar. Porque a maneira que eu falo, eu sou o tipo de pessoa que fala duro mesmo. Eu falo na lata. Eu falo assim, como vocês estão vendo. Eu não sou mansa e suave para falar, não. Eu largo as patadas quando tem que largar as patadas.
Por quê? Porque é o meu jeito de falar. E a partir do momento que eu me conheço e agora eu respeito a maneira que eu sou, porque isso é importante, a gente se respeitar. Cada um é cada um. A gente não pode tentar viver no quadradinho do outro, porque dentro do quadradinho do outro só cabe o outro. Dentro do quadradinho do outro não cabe. Nós não cabemos no quadradinho do outro. Eu não caibo no meu quadradinho. Se eu for entrar no quadradinho do outro, é certeza que eu vou ser infeliz. Eu não caibo dentro do quadradinho do outro. Eu tenho que parar de querer viver dentro da vida do outro. Porque o que vai acontecer? O que vai acontecer quando eu começar a viver dentro da vida do outro? Eu vou começar a viver o sonho do outro. Eu vou começar a fazer o que o outro quer que eu faça. Eu vou ficar anulada. E quando eu vivo o sonho do outro, olha que perigoso. Quando esse outro vai embora, eu fiquei sem sonho. Eu fiquei sozinha, sem os meus sonhos e sem o sonho do outro. Olha que caos que eu me meti. Quando eu entro no quadradinho do outro e quero ser o outro, e quero viver pro outro, e quero me entrar no quadradinho na vida do outro, ver o sonho do outro, me anular. Olha como é perigoso. Amor próprio em primeiro lugar, Sandra. Gente, o amor próprio passa pelo autoconhecimento. Quando você se conhece, se respeita, se aceita, aí você começa a ter amor próprio fortalecido. Fortalecido. Quando você tem amor próprio, a tua aceitação está fortalecida, o teu respeito está fortalecido. E aí, você começa a viver sem medo, viver sem ter insegurança. Você começa a viver aquilo que é para você viver, os sonhos que é para você viver, a vida que você deseja. Porque eu entro numa esfera de querer, de ter certeza que o mundo é meu e o mundo é nosso. O mundo é seu. Tá aí para você criar a sua realidade, para você mudar os paradigmas da sua mente e conseguir ir além. Tá aí a realidade que você pode criar a partir do momento que você se conhece. E é isso que dentro do treinamento eu ensino. É isso que nós trabalhamos lá. É todo esse reconhecimento do eu. Aí tem técnicas. As técnicas vão ensinar a limpar o teu passado, a abrir os seus cadeados, a limpar aquilo que te impede de prosperar, aquilo que te impede de ter um relacionamento ideal. Por que que muitas mulheres se frustram? Por que que muitas mulheres estão infelizes nos relacionamentos ou estão sozinhas? Por que que as mulheres estão sofrendo, vítimas de violência e continuam nos relacionamentos? Por que que vocês acham que as mulheres estão por aqui mendigando amor? Por que que as mulheres estão por aqui aceitando migalha de qualquer embuste que aparece? Porque falta a essência dela ser ativada, o amor próprio ser ativado, ela se conhecer, ela saber do que ela é capaz, porque nós somos capazes. Nós somos capazes de romper barreiras. Nós somos a única pessoa no mundo que pode trazer vida. A mulher é a única. A mulher é a única. Se nós temos esse poder da criação, se nós temos esse poder, se Deus nos deu esse poder, nós somos capazes de tudo. Eu sou capaz de tudo e você é capaz de tudo. Se eu sou capaz de tudo, é claro, é lógico que eu sou capaz de ser feliz sozinha. E eu sou capaz também de atrair para minha vida alguém, parceiro ideal para minha vida, da maneira como eu sempre quis. Porque essa pessoa existe. A única coisa que está acontecendo é que a nossa antena, que está vibrando para o universo, nós estamos atraindo aquilo que o nosso coração está vibrando, preso em rejeição do passado, preso em abandono, preso em traição, preso em falsidade, em mentira, em violência. Eu tô presa lá atrás e eu não consigo ir para frente porque eu tô tão insegura que o que eu atraio vem daí para pior.
E aí qualquer coisa me deixa com medo. E aí qualquer atitude mexeu no celular, eu tô com medo. Porque penso, uma mulher que foi traída, que pegou uma conversa no celular, cada relacionamento que ela entrar, que ela conhecer, qualquer atitude que o cara mexa no telefone, que não mostre para ela o que tá acontecendo, que não mostre para ela, ó, não é nada demais, ela vai pirar. Com razão. Porque não tratou os bloqueios, os cadeados lá atrás. Não tá uma mulher preparada para se relacionar. E na verdade, como eu disse, a gente atrai. É o que eu emano, eu vou atrair. Eu não tô bem com... O que eu vou atrair para mim? Eu vou atrair exatamente aquilo que eu tenho medo. É por isso que muitas vezes eu não atraio o que eu quero. Eu atraio o que eu não quero. Porque eu boto tanto medo naquilo que eu não quero. Eu boto tanto medo naquele meu sonho. Eu boto tanta insegurança que eu atraio exatamente aquilo que vai me magoar. Eu atraio exatamente aquilo que vai me deixar frustrada. Eu atraio exatamente aquilo que vai me destruir. E mais uma vez eu vou chorar. Mais uma vez eu vou chorar sozinha. Porque ninguém quer uma mulher insegura. Ninguém quer uma mulher que não tem sonhos. A não ser os manipuladores, gente. Aí o cara que quer te manipular, Aí sim, ele quer que você não tenha sonho, ele quer que você seja submissa, ele quer que você seja, que não se maquie, que não tenha seus amigos, que não saia. A não ser o cara manipulador. Aí ele vai querer tudo isso de você, ele não vai entender que você é uma mulher que tem tanta coisa muito mais maravilhosa para fazer que não tem tempo de ficar com encheçãozinha de saco. Com picuinha. Não tem tempo, a vida é tão maravilhosa, a vida tem tanta coisa maravilhosa acontecendo que você não tem tempo para perder. Mas isso passa pelo autoconhecimento, pelo amor próprio, pela saber quem eu sou. Romper de vez com esse vínculo que a gente tem lá no passado. E dar um passo além, ter responsabilidade e decidir, mudar, fazer diferente, aprender outras coisas, ter pessoas que possam te levar a um caminho que já foi feito, para que você possa ter um caminho mais leve e suave para você conseguir ser essa mulher que está dentro de você. Não concordam com isso? Vocês não concordam? Que enquanto você está preso, enquanto você está lá no passado, enquanto você não sabe do que você é capaz, enquanto você não decidir mudar, a tua vida vai continuar. E eu tenho uma coisa dura para falar. E eu tenho uma coisa dura e real para falar. Vai doer o que eu vou falar agora para você. A tendência é piorar. A tendência não é melhorar. A tendência é piorar. Porque cada dia que passa, você presa no passado, você criando a tua realidade, cada dia que passa, é um dia, é um mês para frente para você reconstruir a sua vida. É um mês, 2 meses, 3 meses, 1 ano. O que vocês vão ficar fazendo? O que vocês querem? Tá terminando o ano de 2021. O que você quer para 2022? Qual é os planos para 2020? O que você quer fazer daqui a 1 ano, em novembro do ano que vem? Como que você quer se sentir em novembro do ano que vem? Véspera de 2023. Olha só como é sério. O que você quer estar fazendo? O que você quer ter em novembro de 2022? Qual é a sensação que você quer? Qual é o pensamento? Qual é a vida? O que você quer para os teus filhos? Você vai continuar vivendo uma vida miserável, vivendo uma vida infeliz? É isso que você quer para sua vida? Ou você quer fazer com que a tua história comece agora a mudar?
A tua história vai começar a mudar a partir do momento que você deixar de ser a pessoa que se acomoda e é a pessoa que age. É a pessoa que decide. Quando você decide, você começa a agir e você vai além. A partir do momento em que você decide, que é um ponto forte, que derruba as barreiras do medo, porque a decisão derruba as barreiras do medo. A partir da hora que você decide, que você está cansada, que você não aguenta mais a vida que você tem e que você sabe que você merece ser feliz, porque isso vem do autoconhecimento. Quando você sabe quem você é, você sabe a mulher que você sabe que você é merecedora, você sabe que você tem direito ao palácio. Porque Deus, que é nosso Pai, nos fez princesas. Nós não somos qualquer uma, não. Temos direito ao palácio. A partir desse momento que eu tomo uma decisão, a minha vida na decisão começa a mudar. Nós temos direito, sim. Nós viemos para ser felizes. Para de achar que a vidinha mais ou menos tá bom, porque não tá. Para de achar que você precisa aceitar a vidinha mais ou menos porque você está acomodada. Eu prefiro mil vezes, eu prefiro hoje, 1000 vezes, ser a mulher que rompe barreiras, que deixa que fale o que quiser falar. Eu prefiro 1000 vezes ser essa mulher do que me acomodar. Nunca mais ninguém me para. Não me param. Chega, quando eu dei um basta, que eu virei a chave na minha mente, nunca mais ninguém me para. E não interessa se o que eu for fazer tá errado, se eu errar, se eu falhar, se eu fracassar, eu não vou desistir. Porque fracasso, gente, todo mundo passa por fracasso. Desistir é aniquilação, é o fim. O fracasso, todo mundo passa. O que eu faço com o fracasso? Eu me reergo, eu me reinvento, eu nasço de novo e eu faço de novo. E é isso que eu quero para vocês. E é isso que eu desejo para vocês. E é isso que eu gostaria que toda mulher tivesse consciência em algum nível da sua mente e entendesse que é merecedora. A partir do momento que eu entendo que eu sou merecedora, a partir do momento que eu entendo que o poder da mudança está na minha mão, que passa pelo poder da decisão, e que eu tenho responsabilidade por tudo na minha vida, chega de mimimi com o passado, chega de mimimi com falta de perdão, chega de mimimi com... A partir desse momento, a minha vida que eu quero, meu sonho, o sonho dos meus filhos, começa a ser realidade. Nesse momento ele começa a ser realidade porque eu desejei mudar e a minha cabeça está nesse caminho, está nessa direção. Mas precisa com que a gente entenda que muitas coisas precisam de passo a passo, de treinamento, de foco, de estudo. E para fazer isso, a gente precisa escolher quem possa ajudar a gente a fazer esse caminho. E eu vou dizer para vocês, escolham pessoas que tenham passado pelo processo. Porque é muito fácil você ler o livro de autoajuda lá. É muito fácil. Você lê o livro de um autor que nunca nem viveu falar de mulher e nem sabe o que é verdadeiramente ser uma mulher. A passar pela maternidade, por exemplo. Pode falar muito bonito, mas não sentiu. Não sabe o que é a preocupação que uma mãe tem com o filho. Então aprendam também isso, que é importante escolher com quem vocês vão andar. Porque eu vou dizer uma coisa para vocês. Vocês são o resultado de 5 pessoas que andam com vocês. Na Bíblia já diz, me diga com quem andas e eu te direi quem és. Tem filósofos que falam a mesma coisa. Você é o resultado de 5 pessoas. A Sandra está dizendo ali que todo fracasso é aprendizado para não fazer mais as mesmas coisas, porque todo fracasso faz com que você entenda que aquilo não é para ser feito. Pode ser que eu possa adaptar e fazer melhor, ou pode ser que eu não faça.
Então, passa por esse olhar nosso. O que eu vou fazer a partir do meu fracasso? O que eu vou fazer a partir dessa minha queda? No chão, nós podemos estar fracassadas, ser humilhadas, roubadas, traídas, enganadas, mas nós não vamos ser derrotadas. Nós não podemos permitir, porque nós somos filhas de um Deus que é criador de tudo e que quer que você tenha a vida dos teus sonhos, porque Ele já promete para você que Ele daria para você sonhos maiores do que você tem. Mas se você não tiver sonho nenhum, que sonho será que Ele vai te dar? Você vai ficar aí parado esperando que o milagre aconteça? Vai ficar parada achando que o milagre, que alguém vai mandar um sinal, que vai cair um cometa aí para te dar um sinal? Vocês acham que é isso que vai acontecer? Eu tenho que tomar uma decisão, eu tenho que começar a agir. Eu tenho que dar o primeiro passo, mesmo na escuridão. O caminho se faz caminhando. É isso que eu tenho que fazer. E é isso que eu quero, é assim que eu quero encerrar essa noite com vocês, agradecer a paciência de vocês, o amor, a tolerância, gratidão por vocês estarem aqui comigo. Eu agradeço muito. Amanhã nós teremos a live do Campo de Batalha na Mente. Continuamos nessa vibe aí de lives, 3 aulas, amanhã e quarta-feira ainda. Amanhã nós temos a live do Campo de Batalha na Mente. Ali eu vou destravar um pouco mais sobre mentalidade. Eu vou falar sobre mentalidade. E aí, para quem não tem conhecimento na questão da mentalidade, vai poder saber um pouquinho mais sobre o que é a nossa mentalidade. E na quarta-feira eu vou falar sobre o treinamento da mulher vibrante e também vou falar para vocês o que é preciso para ser uma mulher vibrante. E eu já digo para vocês desejar a mulher vibrante, gente, é aquela que vibra o amor mais alta, a mais alta voltagem que há de possibilidades nesse universo, a maior gama de possibilidades. Então eu desejo para vocês, que todas nós sejamos mulheres vibrantes. Me sigam ali no Instagram, quem quiser ir para o Facebook, tem um site lá, uma página no YouTube também. Deixe os comentários de vocês depois. Essa live vai ficar gravada por alguns dias, tá? Compartilhe com quem vocês desejam que veja, que assista essa live. Assistam de novo, vejam do comecinho, que no comecinho, para quem veio depois ali, no comecinho eu explico direitinho os principais cadeados, né? Então, revejam, compartilhem, vejam com calma, compartilhem com as pessoas que vocês desejam que seja uma mulher vibrante também. Os meninos que participaram, muito obrigada, que eu sei que teve meus amigos que entraram aqui para me dar um apoio. Eu agradeço as minhas amigas também. Um beijo grande para vocês, eu fico por aqui, desejando para vocês uma ótima semana, que vocês sejam cheias do amor de Deus e que vocês, a partir de hoje, decidam nunca mais na vida de vocês aceitar pouco, porque vocês são mulheres maravilhosas e que merecem o céu. Um beijo para vocês, Deus guarde a vida de vocês e enche o coração de vocês de amor. Amo vocês com todo o meu amor, amo vocês com todo o meu coração. Eu espero vocês ali no Instagram, me sigam, me comentem, falem comigo, que eu vou ficar muito feliz em ajudar vocês, tá bom? Um beijo, galera. Até amanhã às 20 horas.